tentando ser um pouco mais objetivo, a ausência do Pedro está conectada com o que ele fala na nota oficial dele, quando ele fala de covardias psicológicas. Ele vai além do soco recebido pelo Pablo e ele deixa claro que há um conflito com o Jorge Sampaoli também. É um conflito que ele entende que o Sampaoli não teve movimento de pacificação, porque o Sampaoli, por mais que diga que passou a noite em claro tentando encontrar soluções para resolver o problema, sequer fez contato com o Pedro ao longo do domingo. Então o Pedro entendeu que a postura do Sampaoli, tanto após a partida, onde ele fecha o grupo na chamada ali, reunião ali de oração, e para falar do jogo ele ignora totalmente o episódio. O episódio já tinha acontecido e o Sampaoli já sabia? Já sabia, já tinha acontecido. E não mencionou? Não mencionou. Ele vai para a coletiva super importante, sabendo, né, tendo... Sim. Não, mas veja bem, no momento da reunião, todos se abraçam, não é? O Sampaoli já sabia. E o Sampaoli não se manifesta sem... Os jogadores se abraçam, os jogadores haviam defendido o Pedro da agressão. Você imagina para o Pedro e para os outros jogadores. É por isso que eu disse que a nota do Sampaoli é ambígua e o que o Sampaoli queria era que o Pedro e o Pablo se entendessem. Agora, o Flamengo esperava o Pedro no treinamento de hoje. O Pedro não foi por escolha dele. Por escolha dele. Pedro entende isso, assim, entende que o Flamengo poderia ter tido uma atitude um pouco mais, digamos, carinhosa, assim, após a chegada de Belo Horizonte. É bom pontuar que o Flamengo entende que deu todo o suporte necessário ao Pedro desde o episódio até a chegada ao Rio de Janeiro, tendo levado a delegacia, tendo dado todo o suporte, fretou jatinho para que voltassem ao Rio de Janeiro ontem Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Pablo, Bruno Spindel, enfim, toda essa questão, mas o Pedro entende que não houve qualquer tipo de movimento além da parte ali criminal, da parte burocrática e tudo mais, e acho que por conta desse conflito com o Sampaoli, que não vem de hoje, vem de umas 2 para 3 semanas e que teve quase, não vou dizer que um estopim, porque o estopim foi no sábado com o Pablo, né? Mas teve conflitos também no vestiário da Arena do Grêmio, após a vitória da Copa do Brasil, quando o Pedro é cobrado pelo Sampaoli pelo gol perdido ali no final, dizendo que o Pedro poderia ter liquidado a eliminatória, e começa uma conversa até ali do Pedro tentando questionar a respeito do que deveria ou poderia fazer para ter mais oportunidade, mais minutagem. O Pedro entende, sabe que não se encaixa muito bem no que o Sampaoli pensa para um centroavante. O próprio Sampaoli já veio em coletiva há um mês atrás elogiar até as tentativas do Pedro de se adequar, e nesse diálogo ali... Esse é o lance, Caê. Exatamente, esse lance aí, que o Pedro foi cobrado por esse lance curioso, assim, né? A gente tem que pontuar que o concorrente direto do Pedro, o Gabriel, perdeu um pênalti nesse mesmo jogo. Acho que isso também acaba mexendo muito com o Pedro e com essa relação. E tem uma frase que, assim, aí a gente faz o bom jornalismo, que é ouvir os dois lados, ou pessoas próximas aos dois lados, que o Sampaoli, no meio do Pedro questionando o que poderia fazer, o Sampaoli teria dito que você é muito religioso, precisa brigar mais pelo que você quer. O Sampaoli nega essa informação, mas a gente está aqui trazendo as duas versões. O Pedro não desmente. O Pedro não desmente. Então, assim, é curioso que a gente... Cara, aí é mais um elemento grave, que é a discriminação religiosa, né? Não, se todos nós entendemos que qualquer tipo de credo qualquer credo tem que ser respeitado, você não pode querer definir o caráter de uma pessoa pelo seu credo religioso, pela sua crença. Por que eu estou falando sobre isso? O Caê tá assim, vocês em casa estão percebendo, o Caê está contando essa história de tudo aquilo que ele apurou, e para mim está claro que essa história pode ser construída, se o Pedro quiser, não sei se é o caso, mas se o Pedro quiser, ele pode construir essa história a querer brigar na justiça com o Flamengo e entender que ele sofre assédio, que ele não se sente seguro. Tudo isso está no campo da especulação, porque o Pedro não se pronunciou ainda, depois da ausência dele no treinamento de hoje, que é um recado muito forte. A ausência dele no treinamento de hoje é um recado muito forte. Por exemplo, estava contando antes do Caê chegar aqui, que o pessoal da direção do Flamengo me confirma que aquelas notícias que a gente vinha dando quando o Pedro não jogava, pré-Dorival, mãe do Pedro chora, Pedro está insatisfeito, que elas eram verdadeiras. Que o Pedro, quando não estava jogando,
Se abatia. Criou um mal-estar, que ele queria o espaço dele, um jogador que está brigando por vaga na seleção brasileira. E chegou até ao limite na ocasião, desculpa te interromper, após o jogo contra o Altos no Piauí, o Pedro fala à beira do campo, dentro do campo ali, palavras muito fortes, e depois se posiciona em rede social, deixando claro que estava aberto ao mercado. Assim, naquele momento ali, ele deixa claro que ele até cita que quando abrisse a janela, ele ia buscar o melhor para ele, mas acaba que chega o fator Dorival, que muda muito. O Dorival é um ponto de corte da carreira do Pedro, porque o Dorival é o principal responsável pela ida do Pedro à Copa do Mundo. Só que agora a gente vê uma situação assim. Quer dizer, o principal responsável é o Pedro, mas Claro, o Dorival claro. foi quem deu a oportunidade do Pedro mostrar o seu trabalho e ir à Copa do Mundo. Lembrando que o Bruno Henrique se lesionou, sempre gosto de lembrar. Claro, e voltou que é uma jogando diferença do que está acontecendo hoje. Claro, e voltou jogando muito.